galera, boa tarde. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Grande abraço aí pro nosso amigo Daniel eu vou repetir, peraí. Daniel Nardoni. Um grande abraço aí, boa tarde aí pra você e pra toda a sua família. Obrigado aí por estar assistindo aí o nosso trabalho. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou da empresa Braiagli Telecomunicação, do projeto Sinal da Paz e Solidariedade, que é um projeto social onde eu apoio e ajudo crianças com roupas e brinquedos em épocas festivas como Natal, Ano Novo e Dia das Crianças, né? Então hoje eu estou aqui muito feliz, né, de saber que pude ter a oportunidade de estar visitando, né, a minha cidade natal, que é a Estrada dos Teixeira, na Taquara, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, né? Pude visitar os amigos, rever os lugares que vivi em minha infância e trazer à memória as doces recordações que o nosso livro, que vocês leram na sua escola, viram em filme, né, e assistiram, quem era da minha época, na década de 80, a novela, né, que foi readaptado por Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, e era ela que eu levava as flores, na qual eu entregava com muito carinho e muito amor. Então, para quem não conhece, eu sou o Zezé, do meu pé de laranja lima, aquele que mais apronta, né, e que mais apanha. O livro que vocês leram, né, e que vocês puderam ter a oportunidade de conhecer um pouco da minha vida, da minha infância, né, e algumas coisas ainda se mantêm presentes, né, porque os personagens, né, os autores do livro, ele ainda se mantém presente. Como assim se mantém presente? A Godoia, né, está aí hoje em dia casada, tem 2 filhos, um já está formado em advogado, tá, que eu soube, não tenho muito contato com ele, já está indo para juiz, né? E tem uma filha, né, chamada Michele, né, e mora no Pau-Ferro e com seu esposo, que no personagem da novela era o Diego, que é o Vicente Freitas Godoy, que trabalha na Rede Globo, na parte de jornalismo, no Jardim Botânico, há muitos anos atrás, né? Hoje eu entendo as idas e vindas dele para São Paulo, né? Lá onde estava sendo gravado a primeira versão da novela, escrita por Ivani Ribeiro, na década de 80, O Meu Pé de Laranja Lima. O Meu Pé de Laranja Lima, ele foi readaptado para poder estar mostrando para mim hoje, né? Não é à toa que José Mauro de Vasconcelos falava assim: Zezé, o descobridor das coisas, né? Porque tive que descobrir tudo sozinho, né? Infelizmente, a minha família continua do mesmo jeito, né? Hoje a Godoia, aquela minha irmã predileta, eu cheguei a postar algumas fotos aí da novela, tá? De alguns personagens que interpretaram os autores, que são as pessoas da minha família. E tem algumas pessoas ainda que eu tenho mais fotos que ainda vou estar postando aí para vocês poderem ver, que representam alguns personagens da novela, tá? Que vocês assistem aí, e de vez em quando eu compartilho para vocês poderem estar assistindo e acompanhando a minha história de infância. Naquela época, né, eu morava na Estrada dos Teixeira, na Taquara, e Teixeira era roça, né? Não tinha esse desenvolvimento, essa evolução que nós vemos hoje, né? Com condomínio, prédio, né? Era muito mais sítio, fazenda, né? Ali na Estrada dos Teixeira, na Taquara, ela é ligada com o Pau da Fome, tá? Santa Maria e a Estrada do Rio Grande, né? Que leva à escola que você vê nessa segunda versão do filme, né? Que foi readaptado, né? Como eu sempre venho feito os vídeos, assim que eu descobri sobre a minha história que estava sendo publicada em livro e foi feito o filme e a novela, então fui buscando, que é à toa que agora estou escrevendo meu livro Quem Roubou o Meu Pé de Laranja Lima, né? Porque só quem pode descrever essa novela sou eu, porque fui eu que vivi essa história. Tem uma parte na novela que o Dr. Ricardo, né, que é representado por José Mauro de Vasconcelos, que ia lá para a região para poder pegar algo que era dele, né, que tinha sido roubado, né? E lá a gente vê a Dona Helena, que é a mãe do Carlinhos, né? Do Jorginho, do Carlinhos, não lembro agora o nome do personagem, que no caso é representado com a Dona Ângela e a mãe do Cacá, que mora há muitos anos na Estrada dos Teixeira e que era o meu amigo de infância, o qual me deu o caminhãozinho, que na época no Natal a gente sempre foi uma família de pobre naquela época, e a gente pega, ainda sou pobre, né? A família tá bem, eu tô pobre ainda, continuo a mesma criança e logo vocês vão aprender um pouquinho sobre mim, porque eu ainda continuo aquela mesma criança. Eu costumo dizer que eu não envelheço, né? Porque a velhice está na carne.
a alma continua criança, né? Que graças a Deus com essa história e resgatando a minha infância, isso tirou aquela culpa que eu sentia em questão do que a família impunha, colocava sobre mim, e eu me sentia culpado, acabando, né, me deixando depressivo e assim não tendo prazer com a vida. Mas graças a Deus, eu costumo dizer que eu sou aquele pequeno príncipe, né, que eu pego os meus cometa Halley, que são os ônibus, que me leva para qualquer lugar que eu queira ir, para qualquer lugar que eu queira estar. E vejo que a minha vida não é diferente da ninguém. Se eu tenho um problema, tem pessoas com problemas piores do que o meu. E como eu tive que aprender tudo sozinho, né, porque a família sempre me rejeitou desde criança, a minha mãe me abandonou, já me jogou dentro de uma lata de lixo, né? Eu tenho testemunhas, pessoas que relatam essas histórias do meu passado, porque eu era criança. É, Depois tentou me dar para uma família na Cidade de Deus, né, que hoje eu tenho como padrinho, né, que são como família para mim, que de vez em quando eu vou lá visitar ele, em frente ali à antiga Telemar, né? Tenho duas irmãs que moram na Cidade de Deus, que hoje são filhas do seu Paulo, que era o Benedito Ribeiro, que tem algum vínculo com a Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, que lá na Estrada dos Teixeira, nós, na nossa época, chamávamos da Dona Carmen. Eu postei uma foto da Ivani Ribeiro mais velha, né, onde ele está com aquele cabelão bem cheio e com aquele óculos grande, que quem é da minha época, se olhar bem a foto, vai identificá-la como a Dona Carmen, porque a Dona Carmen ela só passou a ser chamada o sítio da Dona Carmen porque foi o nome que ela me deu, porque as pessoas perguntavam, porque ela não era muito próxima, depois que ela começou a se aproximar, logo que ela foi ter um relacionamento com o Carlinhos, que era o mascate, né, que era o filho da Dona Estela, na vila que você vê aí falando muitas das vezes na novela, que foi aonde eu morei, né, que era a vila da Dona Estela, né. A nossa casa ainda era um pouquinho grande, né? A gente tinha um quintal todo florido, tinha a horta que a dona Chiquinha, que é a mãe do Sideni, e a minha mãe, dona Abigail, que o nome dela é Petronilha, mas todas nos Teixeira chama de Dona Abigail, né? Por respeito, porque ela gostava de ser chamada por esse nome, porque ela não gostava do nome dela, que era Petronilha. E ela na novela é interpretada como a Dona Estefânia, analfabeta. A minha avó era analfabeta. E a fábrica que ela trabalhava é a Antiga Rica. Não, perdão, desculpa, é a Antiga Rica, porque a Rica está aí há anos, né? Que é lá na Estrada dos Teixeira, que é do dono do Alexandre, que também faz parte da maçonaria. E eu lembro que nessa época, né, eu vivi todas essas histórias e tem uma parte que, como eu estava falando, que o doutor Ricardo, que era o José Mauro de Vasconcelos, que era o que cuidava de mim, que era o meu médico, né, que sempre estava muito perto de mim, cuidando de mim. Ele era o português, porque ele era filho de português. Ele era o meu amiguinho, né, que eu contava os meus segredos para ele, porque como eu tinha medo de contar para as pessoas e as pessoas contar para minha família e eu apanhar mais, então eu sentia seguro em contar para ele porque ele me aconselhava, né? E ele foi amante, no caso da minha mãe Georgette, que é espelhada na Jandira. Jandira, nas ações da novela antiga e no filme, é dada como irmã. Por que, que era dada como irmã? Que naquela época, se uma pessoa tivesse um filho fora do casamento, era um crime para as famílias e um desrespeito. E a pessoa não tinha aquele respeito entre as famílias porque as pessoas ficavam com medo. Então, para manter o respeito entre a família, a Jandira passou a ser minha irmã, porque como eu era bem criança, era bem novinho, ainda estava na fase do conhecimento, entendendo a vida, e como eu sempre tive que aprender tudo sozinho, porque a família sempre batia, nunca entendia em questão do que eu fazia, eu contava o segredo para José Mauro de Vasconcelos. Então, Jandira não era minha irmã. Segundo os documentos na qual sou registrado no nome dela, era minha mãe, mas eu até desconheço como mãe, porque como ela sempre falou que me rejeitou desde o ventre, né? E eu era uma gravidez indesejada porque ela era muito nova. Então, ela na gravidez, como ela era de centro de Macumba, tá? Deixa eu só até explicar aqui um pouquinho. Eu não sigo religião, tá? Eu sigo Deus. Tá? Respeito todas as religiões, gosto. Acabei até de postar umas músicas aí, né, de Chumarim, né? Eu botei esse vídeo aí. Por que que eu botei esse vídeo? Lembra que eu falei pra você que quando minha mãe, no caso, ela me rejeitou na minha gravidez, ela me ofereceu para Zé Pilintra. E naquela época as coisas no centro eram bem diferentes dos centros de hoje. O trabalho, o desenvolvimento, eu lembro porque quem dirigia o centro de Macumba, que ficava na Estrada dos Teixeira e que ajudava muitas famílias com cesta básica, alimentando
muitas famílias na Estrada dos Teixeira, que era um centro antigo que hoje faz parte do dono, né, da dona Helena, que no caso é a dona Ângela, e o Beto Barranco comprou, né, a metade do José Ribeiro, para você ver que bate José Ribeiro, Ivani Ribeiro e a dona Helena. E e Werlon Silva, um grande abraço aí para você, tá? Daniel Nardoni, perdão, peraí, que eu tô um pouco atrapalhado, deixa eu ver aqui. Varlon Silva e Gizé dos Anjos Santos, um grande abraço aí para vocês, seja bem-vindo, tá? Daqui a pouco eu vou estar cumprimentando vocês, só para não poder perder a meada. Aí a gente vai pegando, porque eu às vezes esqueço na hora que eu tô falando que é tanta informação que a gente vai atropelando algumas vezes e acaba esquecendo, né? Que como eu não escrevo ainda para falar, né, porque eu estou só apresentando alguns fatos que vêm vindo as recordações e eu vou passando para vocês. E naquela época, né, José Mauro de Vasconcelos cuidava de mim, então ele era o médico e era dono desse centro que ajudava muitas pessoas. E naquela época, se você, como você vê aí no filme, teve uma parte na parte do filme e na novela e que no livro também escreve. Eu não li o livro ainda até todo, né? Eu conheço toda a história porque a história é minha, só consegui identificar através do filme, que logo depois na novela, que devido a Ivani Ribeiro ter feito a adaptação, ela fez questão de colocar cada detalhe para que eu não tivesse dúvida sobre a minha história. E não tenho, porque eu nunca envelheci, ainda continuo aquela mesma criança, e até os personagens que foi colocado para interpretar a minha pessoa, né, já é bem parecido comigo até no olhar, né? E eu costumo dizer, aí, no caso era o José Mauro, né, que é o Raul, que você muitas vezes aí vai ver na novela, né, que vem para a cidade para poder pegar uma herança que foi roubada, né, umas fazendas, sítio, né, que eu acredito que seja na Estrada dos Teixeira. E ele fala numa cena, né, que eu acabo tendo um acidente com o português, né, que era o meu amigo, e nesse acidente com o português cria-se um machucado, uma ferida na minha perna, né, onde eu sou carregado no colo por José Mauro, né, até a minha casa, e ali ele cuida de mim, né, e vai bota aquela faixa, cuida de mim, passa, né, todos os tratamentos, e quando tá tudo certo, né, aí a minha família ela pergunta, logo vocês vão ver essa cena, e eu vou fazer questão de estar acompanhando com vocês, para vocês poderem relembrar. E aí ele pega e fala, a minha família pergunta assim, ele foi muito grave, doutor? Aí o José Mauro, que no caso é o doutor Ricardo, ele pega e fala: não, ele só teve uma escoriação na perna. Quando ele falou isso, automaticamente eu lembrei do acidente. Quando eu olhei, eu lembro, eu tenho essa cicatriz na perna até hoje, né? E nessa época eu fiquei muito bravo quando eu tive esse acidente, né? Eu lembro. É porque naquela época eu era muito novo, eu tinha 5 para 6 anos, e como eu sofria muito maus tratos em questão da família, inclusive até no livro, José Mauro de Vasconcelos, ele fala de duas surras marcantes, né? Essa surra marcante, né, que José Mauro de Vasconcelos, eu tenho a cicatriz até hoje. Tem uma parte na novela e até mesmo na cena do filme, onde você vê Jandira, que no caso é minha mãe Georgette, que eu sou registrado, pegando a minha cabeça e tacando na parede. Né? Essa parede na época era em Nova Iguaçu, numa casa, porque a novela e o filme, a novela foi gravada em São Paulo. O filme foi gravado em Bangu, algumas cenas, tá? Buscando algumas coisas naquela região, e foi também gravado na Estrada dos Teixeira, e a escola que Zezé aparece é a Francis Raime. Esse segundo versão do filme agora, né, que foi feito, né, mostra seu Paulo, né, aliciando o Zezé e tomando o dinheiro do trabalho que ele fazia para gastar com cachaça. Meu pai, o Benedito Ribeiro, que era representado por seu Paulo, né, teve essa história, até aquela história do bar com o seu Caetano, aconteceu, né? Eu achava aquele fato da Hilda, a Lili, que era a minha irmã Hilda, ter sido expulsa da cidade, aconteceu, inclusive ela foi até trabalhar de recepcionista em São Paulo, né? Se buscar a fundo vocês vão ver, né? E então assim, então resgatando toda essa história, resgatando todo esse livro, né? Você sabe que é um livro milionário, né? Como eu nunca soube sobre a origem do meu pai, eu nunca soube sobre a paternidade, porque minha mãe, que no caso era a Jandira, que é a Georgette no registro, ela falava que ela tinha pego o documento do Raul, tá? Que logo vocês vão ver aí na novela,
tá? Que vem de Fusca para a cidade visitar o tio, que é parente de uma amiga minha, que, perdão, desculpa, é da minha prima, que é a Marília, que o Raul, que no caso é representado na novela, é o Milton Cândido, né? Porque se você reparar na novela e no filme, você vai ver sempre um Fusca vermelho no filme, junto com o carro do português. Ao mesmo tempo, você vai ver na novela, eu quando caio do carro do português, né? Na mesma hora vem o Raul com o Fusca, aonde eu também estou sentado atrás e acabo caindo. Aonde o Raul me pega, me bota dentro do Fusca e me leva, que no caso era na casa da Dona Estefânia. Então assim, então eu estava vivendo duas histórias. Então assim, quando então, o português ele é espelhado no Raul. Eu agora mesmo eu estava aqui vendo a foto do meu pai, que é o Milton Cândido da Silva, que era espelhado no português, e eu começo a chorar por causa da cena do carro quando eu vejo, né, igual uma sanfona amassada, que naquela época eu achava que era uma locomotiva, porque eu cheguei a morar um tempo com a minha mãe em Deodoro. Em Deodoro, você vê uma cena onde Zezinho está com um grupo de pessoas na rua, engraxando, né? E vê uma jovenzinha, uma menina. Foi a primeira namorada que eu tive, onde eu beijava, abraçava. Foi o primeiro amor da minha vida, né? Foi a primeira menina que eu me apaixonei. Naquela época eu era criança, não vejo mais ela, né? Então assim, e até muito tempo atrás, né? Você sabe que a minha opção é bem diferente da minha escolha de hoje, né? Que hoje eu tenho uma opção diferente e sou feliz assim, né? Porque o que vale é o respeito, né? Então mostrando aquela cena ali da menina, né? Que é a Rosa, né? Que o nome dela era Rosa. Então resgatou aquela parte do trem, porque quando teve o acidente em questão do carro com a locomotiva, não foi a locomotiva. Eu achava que era a locomotiva, porque quando eu cheguei em Nova Iguaçu, que eu vi o carro todo amassado, que era o Fusca, e logo logo Edizeu das Anjos dos Santos, a grande abraço aí, tem uma boa tarde, menino. E quando eu vi amassado, eu comecei a ter alucinações, minha cabeça começou a embaraçar, foi quando eu comecei a vomitar. E foi quando eu comecei a ter aquele trauma que eu comecei a entrar em febre, né? Porque era muita coisa na minha cabeça. As pessoas que eu mais gostava, as pessoas que me davam mais carinho, a pessoa que me dava mais atenção e mais amor, não estava mais ali comigo, né? E é triste você perder uma pessoa que você ama. Imagina, né? Quando eu cheguei, né? Essa cena que você vê na novela e no filme, quando eu cheguei, né, em Nova Iguaçu, vi aquele Fusca, né, todo amassado, igual sanfona, da pessoa que eu amo, né, e amassada, eu cheguei na mesma hora, eu falei, mãe, cadê meu pai? Minha mãe começou a chorar, né, eu não aguentei, comecei a chorar também, né, foi quando veio aquele trauma. Aí quando eu comecei a entrar em febre, né, e aquelas coisas todas, depois, né, que eu fui pros Teixeiras, né, que aí que eu fiquei desacordado, não sei o que aconteceu, eu fiquei tipo em coma, né, fiquei 3 dias ou quatro, até mais de cama, assim, segundo os meus cálculos, né, e quando eu acordei eu não estava mais em Nova Iguaçu, eu estava na estrada dos Teixeiras, já com José Mauro de Vasconcelos do meu lado e minha família. José Mauro de Vasconcelos, ele visitava minha mãe em Nova Iguaçu. Quando ele visitava minha mãe em Nova Iguaçu, eu perguntava para ele, eu gostava tanto dele, né, porque ele era uma pessoa tão simpática, ele tinha um cabelo bem, naquela época era assim, tipo, essa foto que eu botei agora preto e branco, que ele está do lado do índio, essa é a foto, era a aparência dele na minha época. Né? E quando ele apareceu para mim, né, que ele estava do lado da minha mãe, eles tinham um relacionamento, aí eu peguei e falei assim, perguntei o nome dele, né? O seu nome é qual? Ele pegou e falou assim, ele ficou quieto, não respondeu. Eu achei que ele não tinha me respondido, porque como minha mãe tinha um relacionamento, né, depois, com uma outra pessoa, logo após o falecimento do Raul, eu não comentei nada não comentava, eu não fiz questão de perguntar mais, porque como eu vi que era um ato de traição, e eu não queria me meter nem querer prejudicar minha mãe, eu peguei e falei assim, tudo bem, você não precisa me dar seu nome não, eu vou te chamar de amiguinho. Porque eu não sabia, naquela hora eu lembro como se fosse hoje, eu não sabia dar um nome naquele momento. Então, como ele era muito meu amigo, então eu preferi chamar ele de amiguinho. E então por isso se espelhou o pé de laranja lima, porque como eu sempre fui
ligado com verde. Ontem mesmo, né? Sábado, foi ontem? Sábado eu fui para os Teixeira, né? Rever os amigos, matar a saudade, né? Vendo aquela cidade lá, a região de onde era roça, tinha muito mato, como você vê no cenário da novela. Hoje tem condomínio, casas para tudo quanto é lugar. E eu fui nos Teixeira, antes de ir nos Teixeira, eu fui na Dona Estefânia, que é minha avó, que eu chamo de mãe, que é a Dona Abigail, né, que eu sou muito agarrado com ela. Ela também tem uma paixão muito grande por mim, né, porque ela me tem como filho, porque foi ela que me criou. E quando eu cheguei lá no apartamento, né, dela, que ela mora ali na estrada do Cafundá, no bloco, no que as pessoas falam Pombal, né, lá na Taquara, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Lá no 1757, no bloco 6, ela mora no apartamento 804, já está uma senhora de idade, né? Está com acompanhante, de vez em quando o filho fica, outra filha, e tiram esse direito de eu ver. Eles privatizam, né? Por causa desse passado, por causa dos erros que eles cometeram em questão da minha pessoa, porque eles me venderam, a minha mãe e eles me deram como sacrifício por causa de dinheiro, para ter uma vida boa e para dar vida boa para os seus filhos. A Godoy mora no melhor condomínio, no Pau-Ferro, e o Diego, que é o Vicente de Freitas Godoy, trabalha na Rede Globo, no Jardim Botânico, na parte de jornalismo. Eu falo porque eu não estou aqui para poder, ninguém quer me processar, me processa. Eu tenho todas as provas. Ivani Ribeiro fez toda a questão de colocar cada detalhe na novela, já para que eu não tivesse dúvida dessa minha história. Além de vocês ter roubado a minha autoria, tirado o direito dos meus filhos, que hoje meu filho Matheus está com 18 anos, minha filha Ludmila está com 13 anos, estão tudo lá me vendo como monstro, porque vocês me colocam como monstro para os meus filhos e para todos os meus sobrinhos e para as crianças que eu nem vi nascer. Enquanto eu moro dentro de uma comunidade chamada São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, aonde eu faço os personagens da Luluzinha para trazer a alegria, a diversão, a criatividade e a educação para essas crianças que não conheceram roça, não sabem o que é plantar, não sabem o que é andar de cavalo, não sabem o que é comer uma fruta orgânica, o que é um pássaro, o que é uma borboleta, porque está nesse mundo globalizado, se corrompendo, onde esses lobos devoradores estão consumindo de suas carnes e fazendo. Aí eu digo, sempre foi assim. A família não mudou. A minha mãe, Georgette Costa da Silva, que foi casada com Milton Cândido da Silva, que era o Raul, e ela era a Jandira, chamou meu cunhado, que é casado com aquela filha que ela teve com o Raul no final da novela, que hoje tem ciúme de mim, inveja, que é missionária, e o meu cunhado, que é pastor, hoje filiado à milícia, dentro de uma comunidade, na 1º de Maio, na rua, qualquer pessoa que mora naquela rua responde por mim porque viu a ação cometida. Eu tenho vídeo, eu tenho áudio, eu tenho provas. Aonde ele tentou, veio com pé de cabra, acertando na minha mão. Tentou me enforcar até me matar, aonde seu filho, desesperadamente, Samuel, gritou: pai, larga ele. Pai, larga ele. Ele não xingou minha mãe. Larga ele. Ele, não se contentando em questão do seu filho querer me proteger, entrou dentro de casa e pegou uma arma para me matar. O pessoal do bar da outra rua me jogou para dentro da sua casa, me prendendo lá e não deixando eu sair. Aonde eu liguei para a polícia da Taquara, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, aonde os policiais entrando dentro da comunidade, né, chegando, pegando todas as informações, entrando dentro do carro dele, indo para a delegacia para poder dar parte dele, não minto, me levando para o posto de saúde, e logo depois me levou para a delegacia. Quando eu estava dentro do carro, os policiais, simpaticamente, né, que eu acredito porque farda não faz ninguém diferente, o que vale é o caráter e a honestidade. Aonde os policiais pegavam e falavam: e aí, Luluzinha, tá fazendo o que aqui, Luluzinha? Vamos lá que eu vou cuidar de você, Luluzinha, vamos lá. E uma simpatia, uma diversão dentro da Camburão, me deixando tranquilo.
E na delegacia, onde fui respeitado por todos os policiais, onde os policiais vinham até mim conversando. E vendo as ações onde minha mãe, Georgette, o meu cunhado, Adriano Simões, que é pastor de uma igreja, e a minha irmã, que é Karina Cândida da Silva, que estava dentro da delegacia me defamando e mentindo contra mim, e virou toda a situação como se eu tivesse agredido ele. Tá aí o papel aí que eu postei para vocês verem da delegacia, para você ver que não é mentira minha. Eu tenho áudio de mãe aonde fala que esse meu cunhado tentou contra a vida de outras pessoas na comunidade e proibindo essas pessoas de entrar nas suas casas porque acha que está com uma arma e com poder na mão e pode fazer o que quer com as pessoas. Aí eu te pergunto, cadê o respeito de nossos pais? Até quando eu vou ficar pagando pelos erros da minha família? Porque eles estão lá comendo filé mignon à nossa custa, à minha custa. Enquanto eu estou aqui trabalhando para as crianças, porque no dia que eu fui agredido, eu estava no Projac, na Rede Globo, tá vendendo meus DVD com essa blusa, divulgando meu livro para ver se eu conseguia, pela mídia, conseguir o meu livro de volta para conseguir, não é por causa do dinheiro, não. Olha como é que está o nosso país. Que se esse dinheiro vem na minha mão, é instituições que eu vou abrir e resgatar para as crianças tudo aquilo que nós vivemos quando criança, em questão de nossos aprendizados, em questão de ordem, progresso, porque para entrar na escola a gente cantava o hino nacional, para manter o respeito entre a escola, o professor e o aluno. Aí bota a modernidade achando que celular vai mudar qualquer coisa. Já estão tirando o emprego de todo mundo, até robô para trabalhar já está tendo. E vocês vão ser escravos. Não era para ter cabeçuda ganhando dinheiro à custa de trabalhador, não. Você paga policiamento para poder ter proteção e não para pagar cabeçuda ficar pagando nada para vocês, não. Nossos pais estão partindo. Eles nos defendiam. Agora somos nós estamos indo para a velhice. Quem vai pagar são nossos filhos. Olha quantas crianças que nem chegam à nossa idade por causa da incompetência dessas pessoas que adoram denigrir e ganhar dinheiro em cima de trabalhador. Porque era assim na nossa época e a gente pagava pelo erro desses incompetentes. Aí vocês vão votar, pensa antes de votar. Eu não vou votar, eu vou justificar, porque eu moro longe, né? Quer dizer, é um filho seu que vai pagar. E se eu consigo tudo isso, é isso que eu vou resgatar, porque eu sou de uma época que se dava benção e professor eu levava flores. Eu estou com 40 anos. Eu estou aqui, ó, pagando pelo erro que o mesmo de outro, se fosse hoje Jesus, era ele que teria sido preso, era ele que teria sido morto. Então pensa, porque se você não pensa, quem paga é o corpo. Boa noite.